Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos de novo à nossa transmissão especial do Tecnopuc Experience 2025. Estamos ao longo de todo o dia com uma programação especial, conteúdos exclusivos para você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo e também aqui nos espaços do nosso Parque Científico e Tecnológico da PUC em Porto Alegre. Queria aproveitar e mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão na nossa live, mandando alguns comentários, a Mariana, a Marilane, a Andréia Xavier, que estão o Benhur também, que estão nos acompanhando e mandando alguns comentários dizendo que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E não tem como não gostar mesmo, né? A gente segue falando das 6 trilhas de conhecimento que trilharam, que nortearam, na verdade, a organização do evento desse ano. E agora chegou a hora de falar de ecossistema. O nosso assunto vai ser territórios inovadores e para falar sobre isso eu estou com 2 convidados muito especiais. Santiago Uribe, antropólogo colombiano, reconhecido por liderar projetos de transformação de realidade urbana. É figura de destaque na transformação de Medellín, sua cidade natal, onde implementou iniciativas que reduziram significativamente a violência e transformaram a cidade em referência global em inovação e inclusão social. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, gente, foi uma correria para o Uribe chegar aqui, mas deu tempo, inclusive a gente atrasou uns minutinhos. Muito obrigado, Uribe, pelo esforço em estar com a gente nessa tarde, é um prazer, viu? Boa tarde e obrigado pelo convite e estar aqui com vocês hoje de volta em Tecnopuc. E também estamos recebendo o Michel Couto, coordenador do projeto Territórios Inovadores, Pacto Alegre, e fundador do Formou Hub. Ele é publicitário, fundou a agência Formou Comunicações em 2013, com o propósito de fortalecer a cultura da comunicação nas periferias. É líder comunitário no Morro da Cruz, aqui em Porto Alegre, articulador periférico, criativo e integrante, então, aí do movimento Pacto Alegre. Muito obrigado pela tua presença. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? E mais uma vez no Tecnopuc Experience, vivendo essa experiência. Que legal, é um prazer para a gente estar recebendo vocês. Bom, Uribe, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Medellín hoje é um símbolo, né, de inovação urbana. A gente teve uma transformação muito significativa, da qual eu acho que tu deve te orgulhar bastante de ter participado. E eu queria... Não tem como a gente fechar os olhos nessa semana especificamente por uma situação extremamente triste que a gente teve no Brasil, no Rio de Janeiro, nos últimos dias. Eu queria que tu trouxesse a experiência, né, dessa transformação. Como que a América Latina pode aprender com Medellín a transformar os seus territórios por meio da inovação? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. E falando um pouco da experiência de o que aconteceu anteontem em Rio, nós tentamos também, talvez, tomar as periferias pela força. Com a polícia, com o exército, e aquilo não deu certo. E nós tivemos que replantear durante muito tempo a estratégia de como chegar a la periferia de uma maneira muito mais integral, de uma maneira muito mais sustentável no tempo. E eu acho que o princípio foi bem simples. A violência, ela es el resultado de un desafío mucho mayor que son las desigualdades. Pobreza no significa violencia, desigualdades son el motor y la energía del conflicto y muchos conflictos son resolvidos por la violencia. Y a fórmula fue... Olha só, se o Estado nunca tive presença nas periferias e nós queremos transformar elas, a fórmula era bem simples. Levar Estado lá, levar Estado com centros de desenvolvimento econômico, social, parques, bibliotecas, quadras esportivas, centros culturais e com uma renovação que dera um reconhecimento à la periferia e dignificar a vida das pessoas. E eu sempre dou o exemplo, os melhores parques, bibliotecas do mundo, porque já ganharam esse prêmio, foram todos feitos em nossa periferia. Nós temos hoje 26 grandes parques, bibliotecas, todos en la periferia, 32 casas de música, todas en la periferia, muitas creches, escolas públicas,
todas en la periferia, porque nós queríamos llevar a las periferias o melhor del urbanismo, o melhor de la arquitectura, e llegar a elas com oportunidades. Mas você não pode fazer intervenções na periferia sem fazer a mais importante delas, que é conectar as periferias com a cidade. Entonces, nuestro sistema de transporte, también hoy es reconocido como los más innovadores del mundo, él conecta a periferia con la ciudad. Você puede llegar a gran parte de la periferia en teleféricos, en VLTs, en metro, con una sola pasaje y entrar a uno de los sistemas de transporte más innovadores del mundo. Y la llave es bien simple. Todas as universidades de la ciudad, elas están perto de una estación de metrô. Todas as bibliotecas, todos os centros culturales, você llega a eles en una estación de metrô. Imagina como si la PUC tuviera una estación de metrô que llegara al Morro da Cruz, que llegara a Novo Hamburgo, que llegara a la Restinga, y un estudiante de la Restinga pudiera llegar a Tecnopuc con un solo pasaje, mas también con un valor bien muito menor, y que acercara as pessoas a las oportunidades. Esse foi o princípio. Fazer a comunidade fazer parte, né, do contexto. Eu queria falar um pouquinho, Michel, contigo sobre a tua experiência no Morro da Cruz. Né? A gente está hoje aqui num evento que traz o melhor da tecnologia e da inovação do Brasil e do mundo. Nós falamos aqui com pessoas sobre grandes empresas, grandes negócios, mas muitas vezes a gente esquece que aqui ao nosso lado, e para quem conhece Porto Alegre, gente, é bem ao lado mesmo, está o Morro da Cruz, que é uma comunidade que tem muitas dificuldades, mas que ao mesmo tempo também tem passado por transformações através da inovação, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa experiência de trazer a comunidade para o centro, né, que é justamente o que o Santiago estava conversando. O secretário de inovação, Luiz Carlos, sempre me fala, né, que quando ele me conheceu, eu falava, vou descer para Porto Alegre para fazer algo, né, e eu me envolvendo com o Pacto Alegre, tendo essa experiência, eu comecei a perceber que a gente precisava, em primeiro lugar, conectar com o resto do ecossistema, né? Então, ter esses representantes, foi muito o trabalho de Medellín lá, que foi a questão das rodas de conversas, realmente amparar todos esses líderes comunitários, essas pessoas que estão dentro desses territórios, para que elas possam fazer essa interlocução, né? Junto à universidade, junto ao governo. E isso me deu uma facilidade, mas não foi fácil. Então, a gente ter pessoas fazendo o caminho inverso, né, de estar dentro da Tecnopuc não é fácil, mas isso é o que dá uma esperança e faz que os outros agentes dentro da comunidade comecem a se envolver e ver que é possível. Poxa, se o Michel conseguiu, né? Então, é diferente de eu me comparar com o professor Aldir, sei lá. O professor Aldir tem, né, uma família, né, tem toda uma estrutura, tem todos os seus privilégios, mas agora quando ele olha o Michel indo lá na Colômbia, e tendo uma experiência internacional, ele começa a ver, poxa, o Michel, a gente tomava Coca-Cola quente ali, né, na calçada, a gente estava dividindo traquinas, bolachinhas, eu não vou perder pro Michel, né, pro professor Aldir eu até me permito perder. E aí tu começa a ter esse movimento e essa reação da comunidade, das pessoas querendo interagir ou de alguma forma querendo conhecer. E aí, na era da experiência, quando a gente tem algumas experiências, a gente começa a ter uma outra vivência, uma outra ótica, né? E aí, falando de eventos de inovação, né, amanhã, né, vou deixar já o convite aqui, amanhã acontece a segunda edição do Morros do Futuro, que é o Festival de Inovação Aberta lá do Morro da Cruz. A gente mediu o índice de felicidade do Morro da Cruz e nisso nasce, né, 4 temáticas ali, 4 verticais que nos guiaram nesse festival. O ano passado o Santiago esteve lá, mas foi saúde e bem-estar, meio ambiente, educação e empreendedorismo. E amanhã é a segunda edição, né, por acaso, né, um dia depois do Tecnopuc Experience, né, estrategicamente já, a gente querendo levar alguns speakers internacionais, né, mas a ideia é realmente fazer o inverso.
convidar a cidade também para subir e ter uma experiência, né? O que acontece nessa missão de Medellín, eu vi que é fácil e começa a ser convidativo, porque tu tem um transporte público, tu tem tudo que facilite, né? E aí as perguntas que eu mais escuto aqui, eu posso subir de carro? Aí eu brinquei com uma hoje, né? Eu falei, não, a gente tem um passeio de helicóptero, é bem baratinho, e a gente pode, se tu comprar a experiência, tu vai de helicóptero também, tá de boa. E aí ela deu risada. E sim, a cidade, ela tá aberta, ela tá preparada, ela quer que a inovação aconteça em todas as camadas, né? E basta a gente ter predisposição. E o Territórios Inovadores é isso, né? Eu tenho participado, eu tenho aprendido muito com grandes, né, cabeças pensantes assim do ecossistema, como o professor Aldi, e confesso que me conectei com as pessoas do Pacto Alegre muito sem querer algo em troca, mas sim por querer aprender e saber mesmo. E depois tu te fraga com as pessoas que tu acaba andando, com as pessoas que tu acaba conhecendo, que os caras são cabeção, que os caras foram pro mundo todo e trabalham com grandes organizações, aí tu, caracas, velho. Mas aí tu começa a perceber e te empoderar. Cara, eu também tenho o meu saber, né? Eu tenho uma forma de ver e isso completa o ecossistema, né? Porque figurinha repetida não completa o álbum. Sim. Então a gente precisa ter inclusão, a gente precisa ter diversidade, um ponto de vista e a vista de um ponto para transformar as cidades, né? E eu acho que esse processo que aconteceu lá em Medellín e a gente está tentando trilhar aqui em Porto Alegre. É se enxergar no outro e ver que todo mundo pode contribuir de alguma forma, né? Santiago, eu queria te perguntar sobre... tu comentaste agora há pouco sobre algumas questões de ter o trânsito acessível às comunidades, ter a passagem mais barata. E a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente tem uma resistência muito grande do poder público, muitas vezes, a isso. Que olha para os centros urbanos, para o centro realmente, né? Aonde a população que tem mais dinheiro circula, né? Onde é mais visível, mais bonita, mais instagramável. Como mudar esse pensamento de olhar, de fato, para quem está na periferia e de forma que torne ela mais acessível aos centros das cidades? Eu acho que tem várias formas de fazer isso. Uma é criar uma cultura do público que olha a cidade diferente, servidores públicos, políticos, vereadores, secretarios que entendam que as periferias son potencias, que as periferias precisam ser incluídas no planejamento, a possibilidade de conectar elas com a cidade, certo? Mas isso, com o tempo, é uma mudança, vocês precisam de uma mudança cultural de... A primera cosa, por ejemplo, es que elas no deberían se llamar periferias porque elas son el centro de la vida de las personas que moran allá. En nuestro caso, as pessoas que moran en elas y las lideranzas, elas no permiten llamar elas periferias. Ellos han lutado mucho para que sean reconocidas como barrios autoconstruidos, ¿cierto? La segunda es una acción de organización muy fuerte, de lideranzas en la periferia, de organizaciones sociales que trabajan allá, como você cuando vamos a Rodas Cruz en contra, que allá tienen una serie de organizaciones que hacen mucho trabajo por mejorar la vida de esos barrios como Morro da Cruz, Restinga, Mario Quintana, Vila Planetario, la Vila de los Papeleros, ¿cierto? Y yo acho que a última es una transformación cultural. Si yo preguntara acá en Tecnopuc cuántos de ustedes tienen un amigo en Morro da Cruz, yo acho que sería bien difícil encontrar que alguno de ustedes tenga un amigo en Morro da Cruz. Precisamos tener una mudanza cultural en la que la inclusión comienza por romper esas barreras invisibles, esas barreras culturales, ¿cierto? Y tentar llegar a la con muchas más ferramentas, más a más importantes con a ferramenta de la cultura. Yo también gustaría tener amigos a la y ellos gustarían también de ser
parte de nossa cultura, parte das atividades que acontecem acá. Y después, todo otro son ferramentas técnicas del urbanismo, de la movilidad. Más el último mensaje es, hoy el desenvolvimiento de las ciudades, él no va a acontecer más en los centros de las ciudades, él va a acontecer en las periferias o en aquellos lugares que ya se deterioraron mucho, que precisan una renovación urbana. Ejemplo, en Porto Alegre, había toda la estrada Farropos, antes de llegar y cruzando el cuarto distrito, la ciudad precisa hacer algo ahí para renovar, y precisa hacer algo incluyendo las personas que moran ahí y que históricamente hacen parte de ese territorio, más construir con nuevos significados, nuevas infraestructuras, nuevas instituciones, y trocer ahí unas nuevas formas de vida, de conectar, más o más importante, de cultura. Y con la periferia acontece la misma cosa, llevar las mejores escuelas a la periferia, las mejores hospitales, los mejores centros de innovación, más si você lleva las infraestructuras, conectalas con sistemas de movilidad, más você no hace amigos, você no tiene micheles con los que puede hablar o ficar alá para tomar una Coca-Cola, un café. Ese encuentro improbable no acontece y seguiremos siendo ciudadanos de ciudades divididas. Y ese es el mayor desafío de las ciudades de América Latina. Romper la barrera mental que moramos en ciudades divididas, entre centro, periferia, pobres, ricos, pretos, brancos, de izquierda a derecha. Esse é o nosso grande desafio, e esse é o desafio também da inovação. Estamos todos juntos, né? Afinal de contas. A gente teve várias conversas hoje sobre inovação e trouxemos alguns aspectos técnicos, científicos, mas todos eles foram comuns na questão humana, né? Nada acontece se nós não tivermos o fator humano. E aí a gente fala também de uma questão de autoestima. Então eu queria falar contigo, Michel, sobre o desafio de elevar a autoestima da população, e aí no teu caso do Morro da Cruz, e queria também que tu trouxesse um pouquinho da tua história, né, de ser um vigia na agência de publicidade e aí despertar para querer aprender a estudar isso, e aí ser promovido a diretor de arte e aí começar essa trajetória. Só assim, o ano passado, o ano retrasado, eu acho que foi que a gente se conheceu. Só para lembrar aqui, para deixar registrado, que literalmente no Salt Summit, no primeiro Salt Summit, eu fui ver a palestra do Santiago Uribe, e aí eu sequestrei o colombiano e levei para o Morro da Cruz, né? Aí ele foi lá a convite, e o quanto as experiências, né, e esses eventos de inovação podem nos fazer conectar com diferentes pessoas, né? Então, para mim, né, na questão da autoestima, né? É que eu sou um cara meio cara de pau, né? Então eu já vou me metendo, eu vou ali, quando vê eu já tô fazendo amizade, quando vê a gente já tá fazendo um churrasco na esquina, quando vê eu já tô indo lá na Colômbia sem saber onde é e tô fazendo. Mas eu sei que isso também não é de todas as pessoas. E a gente precisa saber também o ritmo e o tempo de cada uma, né? E então a gente tem que ter isso como algo fundamental também a ser construído, né? Algumas pessoas vão ser, né, meio, né, retraída, né? Outras vão ter maior dificuldade de entender alguns termos. E eu lembro das primeiras reuniões minhas do Pacto Alegre. Eu chegava em casa, eu capotava, assim, minha cabeça fervia, literalmente fervia, porque eu estava tentando entender. Então, imagina, tinha uma galera, assim, numa mesa e eu lá no cantinho. E eles falando, não sei o que, e POC, não sei mais o que, e valuation, e não sei o que, e bababá, e eu lá, né? E a minha cabeça fritando, saindo fumaça. E eu gastava toda a minha energia quieto, tentando entender. E aí depois eu ficava assim, porque é que nem tu chegar numa mesa, tu tem um grande jantar, Santiago Uribe, e aí tu chega numa mesa e aí tu leva tupi cola, né?
E aí tu chega naquela mesa, tem Coca-Cola, tem um suco natural, tem suco de uva. E aí tu chega com aquele refrizinho, tu chega... Cara, mas daí eu entendi que levar o que tem, nutrir, né? Que o ecossistema precisa ser nutrido com aquilo que é diferente. Pode ser uma experiência, né? Às vezes exóticas, né? Para aquele grupo, né? Porque tu chega com umas ideias muito loucas. Ou às vezes, cara, era esse sabor que a gente estava procurando nesse jantar da inovação, né? E aí a gente tá na mesa e não importa o que tu vai comer, né? Tu vai estar no lado de grandes pessoas e aprendendo com grandes pessoas. Mas importa que tu vai levar, o que tu vai contribuir também. Né? E falar para as pessoas, e falar para quem é do território, quem é de periferia, que vale a pena a gente contribuir para o ecossistema e estar conectado de alguma forma, né? E saber que tem um lugarzinho na mesa e que é isso que vai fazer a diferença. Se a gente não tiver coragem de fazer esse movimento, a gente nunca vai mudar e quebrar alguns ciclos que de geração em geração tem acontecido. E eu acho que é um momento que a gente tem conversado sobre isso. O Rio Grande do Sul é um estado incrível, tem muitas oportunidades, diferente dos outros estados, e confesso para ti que eu ficava muito bravo, assim, muito me questionando, poxa, parece que só Rio e São Paulo acontecem essas coisas. Sim. Fui em todos os lugares lá, Rocinha, Paraisópolis, e vi que o que falta é dar luz, né, para essas histórias e para esse projeto. Então aqui o Tecnopuc Experience, o Salt Summit, outros eventos de inovação, Gramado Summit, Sapiranga Summit, L Summit, são eventos que dão luz para algumas histórias. Então a gente precisa estar debaixo desse foco de luz aí para a gente poder sair do casulo e contribuir. E não importa se tu é o tupicola, que nem eu sou o tupicola, tá? Sou aquele refrigerante bem chulezinho assim, mas sou um sabor diferente nessa grande mesa. Então a gente consegue realmente provar e realmente ver que é importante a conexão, né? E lá na agência eu não sabia o que uma agência fazia, não sabia o que é comunicação. E quando eu entrei lá como vigia, eu ficava azedando os caras. Eles iam entregar os jobs lá, ficava azedando. E aí, quer café? Né? Sempre fui de conversar. Aí um dia o Gustavo me liberou um computador lá, ele, o Gabriel. E aí eu comecei a aprender sobre software de manipulação de imagem ali. E aprendi e um dia me promoveram a diretor de arte. Porque tinha tido uma mudança, e aí vem a bolha imobiliária, 2009, eu nem sei falar inglês, cara, e aí um negócio que acontece lá no outro lado do mundo, me impacta aqui no sul, claro. Né? E aí eu começo a ver que esse mundo globalizado, ele é um mundo meio louco, cruel, ao mesmo tempo cheio de oportunidades. E aí eu pensei, poxa, se o mundo tem como impactar aqui no sul, o que eu posso fazer para impactar o mundo? E aí começa esse movimento, aí me junto, vou metendo a cara. E estou aí, né, hoje. Sei que tem muitos atores a vir pós mim, né, mas eu quero de alguma forma facilitar o caminho, né, falar, né, aquela história de velho, né. Essa semana eu fui num evento de empreendedor 40 mais, e aí eles falaram, era tudo mato quando eu cheguei. Aí eu vou ter, agora é a minha vez de falar, era tudo mato, não sei o que, agora tem, né. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se envolver, só juventude tem que se envolver. As pessoas do ecossistema têm que dar uma oportunidade, né, e ter paciência também. Toma esse refrigerante aí exótico, né, engole esse sabor aí e transforma esse tupicola em um refrigerante, num suco natural, em algo melhor, assim. E é nisso que se cria a inovação, né? O tupicola não existe, só para entender. É só Eu acho que deve existir em algum lugar do Brasil, né? Mas desculpa, tupicola, eu quero patrocínio de vocês. Se vocês mandarem, pode vir. Vamos ter que descobrir e provar esse tupicola, gente. Pelo amor de Deus. E a gente estava falando, achei muito, muito legal tu falar isso de cheio de oportunidades, né? Vivemos num mundo globalizado cheio de oportunidades. Santiago, qual a importância de um ecossistema de inovação como o Tecnopuc para conectar essas oportunidades, né? Fazer esses diferentes que muitas vezes na nossa sociedade tradicional nunca se encontrariam, se encontrarem e fazerem acontecer algo diferente. Olha só, o que você tem aqui é que nós imaginamos que transformamos a Michel porque ele teve a oportunidade de se conectar com Tecnopuc y con el pacto, mas lo que nunca estábamos olhando es que Michel nos estaba transformando a todos nós, ¿cierto? Con certeza, ni humo,
de los integrantes do pacto tenía visitado antes Morro da Cruz, certo? E ir a un jantar a una pizzeria, ficar en la casa de Michel, tomar café a mañana, percorrer as ruas, fizo que muitos de nós fóramos muito mais conscientes de que Morro da Cruz es un barrio de la ciudad, que es un barrio que precisa muchas cosas, más que tiene un monte de oportunidades de personas creativas que tienen un interés en hacerse los proyectos de vida acontecer. Yo acho que aquella fórmula de a diversidad como oportunidades es la fase que la innovación se potencie de maneras inimaginables, ¿cierto? Puede ser que aquellas conexiones de las que precisamos sean con certeza personas de Restinga imaginando en Tecnopuc cómo resolver los desafíos de Restinga, ¿cierto? ¿Quién mejor que una persona que mora en Restinga para imaginar? Más tal vez ellos no tienen, oye, las herramientas, las oportunidades que tenemos nosotros aquí, que nos dan unas diferencias competitivas, ¿cierto? Este podcast es un podcast maravilloso, no solo porque usted sea buen presentador, más porque tenemos herramientas que ninguém tiene acceso. Si usted coloca estas herramientas en la Restinga, con certeza va a tener un podcast maravilloso, más que va a hablar de una cosa absolutamente diferente, que tal vez ella o que precisamos escuchar. Y esa es la innovación. Abrir la puerta a nuevas culturas, a nuevas formas de olar el mundo, a nuevas formas de resolver los desafíos y a nuevas formas de conectar personas. Yo creo que el gran desafío de la innovación hoy en América Latina es esos encuentros improbables, juntar personas que a vida con certeza ellas no va a juntar, por la manera en la que nos diseñamos nuestros mecanismos de encuentro. Y si ellas se encuentran con herramientas o que las pueden hacer acontecer, es algo inimaginable porque hasta hoy ninguém lo ha imaginado, porque no se enseñaron a imaginar el mundo de otra manera, divididos, cada quien en su cantiño. A él tenía que tomar tu picola, yo tengo que tomar a otra cola, ¿cierto? Más tal vez aquel sabor tu picola puede hacer a receta mágica para um coquetel bem... Pode ser o que tá faltando, né? Pode ser. Com fruta eu acho que fica legal. Tem que colocar mais coisas. Gente, vamos ter que inventar esse tupicola até o fim desse podcast. Eu por exemplo, falava muito, olha, que lindo ter um podcast em um ómnibus e ir a todas as periferias de Medellín, de Porto Alegre e pegar jovens de lá e dizer, hey, vamos juntos a fazer el podcast. Sobre qué hacer el podcast. Si você hiciera ese recorrido en un Tecnopuc Bass Experience y un podcast rolante, você ficaría no solo famoso en toda la ciudad, sino que muchos jóvenes, hombres, mujeres jóvenes, tenían la oportunidad que nunca ninguém tuvo de estar como nos aquí sentados, falando de algo que ninguém va a escuchar, porque a Restinga está por allá tratando de levantar la mano diciendo yo soy parte de la ciudad, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacernos, acercar las oportunidades, acercar las herramientas, los instrumentos, más también desde nuestra parte humana y cultural, hacer un poco de nuestro trabajo para nos acercar a la... Porque la vida puede ficar normal, entre aspas, sin la necesidad de ir a la, ¿cierto? Yo puedo continuar a vida y você puede continuar su vida sin ir a Morro da Cruz, y con certeza a vida va a acontecer, mas nos estamos perdiendo esa oportunidad de ser protagonistas
de ese encuentro de esos mundos que no se encuentran, de esos encuentros improbables. Y esa será a gran riqueza de innovación no futuro en Brasil, en la Colombia, en la América Latina con certeza, y en África, en Asia. Aí teremos uma grande oportunidade para transformar nossos mundos. Que legal. Uribe é praticamente gaúcho, né? Agora, não é... eu falo aí portunhol tupi portunhol. Tu gosta do Rio Grande do Sul? Gosta daqui? Gente, eu amo esta terra, amo muito, porque tenho amigos maravilhosos, porque sou parte desta instituição, certo? Os encontros improváveis. Eu sou parte de la PUC, de Tecnopuc, de os amigos de Unicinos também, del Pacto. E eu sinto muito orgulho de a gente quase sempre, quando vai a Brasil, eles vão mais a Rio, a las praias, eu sempre volteo a mirada al sur. Claro. Y este Río Grande del Sur me acolhió con los brazos abiertos, con grandes amigos. Entonces siempre torno con mucha alegría y siempre las personas nos reciben con mucho cariño. Y yo aprendí mucho de la vida estando aquí, mucho. Yo acho que vocês precisam também de acreditar más en vocês. Porque Porto Alegre y Río Grande do Sur tiene cosas que você não encontra. Ontem estava en Novo Hamburgo olhando esa gran feria de ciencia y tecnología de crianças, y es a mayor feria de ciencia y tecnología de crianças da América Latina, mas vocês não falam isso. Sim. Esta puede ser tal vez una de las universidades más importantes de América Latina. Sim. É a questão da autoestima, né? Que a gente estava falando antes. E acho que vocês precisam comunicar um pouco mais e acreditar mais em vocês. Porto Alegre é uma cidade maravilhosa, com uma história maravilhosa. Mas se vocês não acreditam, ninguém vai falar bem de Porto Alegre. Se a gente não acredita, né, que dirá quem vem de fora. Michel, eu imagino que tu tenha trazido também, além disso, outras, assim, digamos, dicas legais dessa tua experiência pela Colômbia, que tu pudesse talvez compartilhar com a gente, algo que inclusive talvez já esteja sendo aplicado lá no Morro da Cruz. Sim, é legal ter essas experiências, porque a gente vê que muitas das coisas a gente está fazendo, e de alguma forma a gente está mesmo, tem uma atmosfera no mundo que tá no caminho certo. Estão todo mundo, né, fazendo aquele movimento, só que é o lance de acreditar mesmo, né, eu acho que nem eu nunca lutei judô, né, mas quando tu olha o judô ali, tu vê o golpe certo, né, com o movimento certo, e tá fazendo tudo, mas não fala que é um movimento, né, lá do judô. Eu não vou saber qual um nippon, sei lá, uma parada ali. Só que a gente não chama disso, a gente não fala, a gente tá fazendo o movimento certo, aí vem o sensei lá, né, o grande mestre, e fala, pequeno gafanhoto, tu tá fazendo certo, só tem que falar que é tal golpe, né? Então eu vejo nesse movimento assim, e eu confesso para vocês que me surpreendi muito assim, na questão do saneamento básico, vendo as primeiras coisas quando eu entrei dentro daqueles bondinhos lá dos teleféricos. Eu olhava assim, eu pensei no cara da construção civil. Eu pensei, cara, como é que ele leva 1 metro de areia lá pra cima, né? Então aí eu vi depois um monte de sacos, aí eu vi que tipo, aí já fiquei imaginando no Brasil, né? A galera levando um monte de saco de areia também dentro daqueles teleféricos, o negócio fazendo aqui. Sim. Aí o brasileiro não vai ter, né? Mas vamos acreditar no brasileiro. Vai ter um jeitinho, vai ter um jeito. Mas daí a gente pode também inovar, levar, né? Ter um setor só de carga, né? Mas eu vi que a vida real ali, né? As coisas acontecendo, a Colômbia acontecendo, entendendo também que tem o ritmo e tempo de cada um, que não tem essa perfeição, sabendo que deve ter muitas coisas que eles ainda estão resolvendo, mas eles estão no movimento e querendo realmente sempre colocando os objetivos do coletivo à frente de tudo, assim. Então a gente precisa trabalhar isso aqui em Porto Alegre coletivamente, e eu falo tanto
dos movimentos negros, movimentos de LGBTQIA+, às vezes a gente já tão separados, né, e às vezes é difícil a gente, cada um tá farinha pouca, meu pirão primeiro, né, mas a gente entender que o Santiago fala sobre inteligência coletiva, que para mim é no olhar. Minha mãe me olhava, eu já sabia que estava fazendo uma coisa errada ou que eu tinha acertado, entendeu? Então ela te olhava assim, eu vou te pegar depois, né, aí tu já sabia, tem que corrigir, tem que fazer alguma coisa, ou ela aprovava, que orgulho de ti no olhar, mas eu não falava nada. Sim. E eu acho que os movimentos e esses coletivos e os grupos precisam entender isso também. De repente o Michel tá lá na frente, né? O outro tá em um momento um ritmo mais lento, mas no olhar a gente, tu tá fazendo um movimento importante para os LGBTs, tu tá fazendo um movimento importante para o coletivo negro, tu tá fazendo um movimento importante pro setor ou pra academia, entendeu? E a gente diminui as vaidades, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Tem muita gente fazendo muitas coisas boas e a gente acaba não, às vezes, nem falando, poxa, esse podcast é bom pra caramba, entendeu? Continua, ou, né? Mas que no olhar tu sinta essa aprovação, assim, cara, continua, tá fazendo um movimento massa pro coletivo, pra algo. A gente tem que trabalhar coletivamente e gritar, claro que é importante, mas se a gente não tem a capacidade de pronunciar e falar que a gente tem talentos, que a gente possa não desvalidar aquilo que o outro está fazendo, né? Ou, o Michel de novo, né? Nesse podcast, poxa, não tem mais ninguém mais agora nesse... Não, tem bastante, mas que a gente possa entender que, tipo, para abrir caminhos, né? Sentar na mesa, saber o jeito de chegar também, precisa a gente torcer uns pelos outros, assim, né? E eu vejo muito isso, assim. Às vezes a gente nem sentou na mesa direito, né? Eu falo que eu faço parte da mesa do pacto, mas eu nem me ajeitei, né? Eu fiquei confortável ali. E a galera, mas já precisamos ter isso. Mas também precisamos, quando a cadeira estiver preparada, ela esteja preparada por completo. Que ela saiba que o Michel tem 120 quilos, ele vai precisar de uma cadeira mais confortável, mais larga, mais curta, né? Ele vai precisar com rodinhas reforçadas de titânio e blindadas, mas a cadeira foi pensada para ele, foi organizada para ele. Ninguém é igual, né? Ninguém é igual, e aí também o outro ali também, e a gente saber disso, entendeu? Porque aí o cara vai sentar na minha cadeira, mas foi preparado, né? Cadeira larga, eu fico aqui pra lá e pra cá, né? Quem é que sentava aqui? Qual que é o gordo que sentava aqui, né? Aí, mas a gente entender isso, que a gente precisa preparar esse caminho. Eu vejo que a gente precisa ter um mecanismo certo, assim, mas a gente tá aprendendo demais. O Colômbia nos ensinou bastante, mas a gente não tá perdendo nada para eles em questão de atores e pessoas querendo fazer, capacitadas. Que bom, aprendendo juntos. Gente, poderíamos conversar aqui a tarde inteira. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito especial realmente esse papo. Antes da gente encerrar aqui essa nossa live, vamos dar uma olhada no que aconteceu. A gente tem algumas imagens do nosso repórter, o Victor Dutra, o nosso querido e amado Vico, que andou circulando aí pelo Tecnopuc Experience durante ao longo do dia. Fez umas imagens pra gente, vamos dar uma olhada, o que tá acontecendo por aí. Por favor, Márcio. Apesar da chuva, o pessoal veio em peso, 99 tá cheinho, todo mundo fazendo credenciamento. E é isso aí, tô dando um giro aí. Ai, que legal. A chuva não espantou o pessoal, gente. Prédio 99 cheio aí, imagens da abertura hoje cedo com a presença do reitor. O pessoal lotou todos os 9 palcos do Tecnopuc ao longo desse dia. Está lotando, né? Porque a gente ainda tem programação aí, a Arena South Summit, que foi a arena de games, que a gente falou mais cedo. Aí o CriaLab, que também foi o nosso palco de criatividade, também lotado, gente. O pessoal tá chegando aqui pro turno da tarde. Começar a encher de novo. Olha aí, ó. Tivemos atividades culturais também. Olha, quem passar aqui pelo parque vai ver várias ativações. Tem circo, tem música, tem o Projeto Sesmar, que é o Centro Social Marista, que está abrilhantando nosso evento. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Mais uma vez agradecendo, então, os parceiros que fizeram esse evento possível. FINEP, financiadora de estudos e projetos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Cluster Games, AdJogos RS, Sebrae, Rede RS Startup, Fapergs, HPE,
Banrisul, Chicken Trilhas, Zabix, Associação Gaúcha de Startups, Legacy, ABGI Brasil, Amprotec, Dobster, Senai Cimatec. A hospedagem oficial é da Rede Master de Hotéis e a nossa mídia partner é a Band News FM. Daqui a pouco, inclusive, tem Band News Happy Hour ao vivo aqui do Tecnopuc Experience. Tecnopuc Experience 2025, o futuro está sendo construído. Vivencie ele por um dia.